Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Bruno Valdez, que assim, não vive uma fase muito boa pelo Boca Juniors, principalmente depois de um erro que ele teve nesse último final de semana, que assim, eu tô passando um tempo aqui na Argentina e vi várias pessoas comentando, né, desse erro, até porque o zagueiro tem um dos maiores salários do time do Boca Juniors, que eu vi até alguns portais aqui no Brasil repercutindo, né, essa notícia. E será que teria alguma chance desse negócio acontecer? Ainda, por exemplo, o Cruzeiro retomar tratativas com o atleta, que já adianto para vocês que seria bem complicado, tá? Raposa que segue aí em busca de pelo menos mais 2 defensores no mercado. Além disso, o Cruzeiro que foi beneficiado na Copa do Brasil, que não era para ficar no pote A, porém com algumas eliminações de outros clubes da primeira divisão, o Cruzeiro acaba nem da primeira divisão, porque o Cruzeiro estava tanto tempo na Série B que acaba que o ranking da CBF colocava o Cruzeiro na 18ª colocação, ou seja, enfrentaria com certeza um dos times mais complicados do país, porém com a eliminação de algumas equipes, o Cruzeiro agora entra para esse pote A, que eu quero comentar aqui com vocês também da Copa do Brasil, né? Quando deve começar e também rendendo uma grana muito boa, caso o Cruzeiro consiga ir longe na competição. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui embaixo de 38 mil inscritos, que já está bem próxima, então quem puder se inscrever vai me ajudar demais. Caso você queira acompanhar aí meu perfil pessoal, vou deixar aqui na tela também, gustavo.crz, e do Cruzeiro News, né, aparecendo aqui, ó, Cruzeiro News 21. Bom, temos também o salve, né, antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo. O primeiro é para o Edivaldo Damascedo, ele que é lá de Goiânia, inclusive de onde que eu sou, né, então valeu demais, Edivaldo. Havia comentado no vídeo de ontem. Caso você queira aparecer aqui também, só deixar embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. E outro também é para o Strike TV, que está sempre também aqui acompanhando meus vídeos. Havia comentado ontem. Então, se você quiser aparecer aqui no canal, o próximo vídeo saindo por volta das 5 horas e o outro às 7h15 da noite, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre essa situação do Bruno Valdez, que até o portal Bola VIP aqui no Brasil trouxe, né, essa informação de que o jogador não está com muita moral nesse início de ano pelo Boca Juniors. E realmente, até deixei aqui algumas matérias, né, no caso de alguns portais argentinos, falando sobre o erro do jogador, que teve um erro realmente bem estranho nessa última rodada contra o Banfield pelo Campeonato Argentino, onde o Bruno Valdez tenta tirar a bola no cruzamento, acaba furando e ainda comete um pênalti. Por sorte, a equipe do Boca Juniors acaba, no caso o goleiro, pegando esse pênalti e ainda vence por 1-0. Porém, não vem de uma fase muito boa realmente o zagueiro paraguaio, que chegaria ao Cruzeiro com um salário próximo dos 350 a 400 mil por mês. E isso, até por conta da situação aqui na Argentina, eu tenho certeza que do Boca Juniors tem um dos, se não o maior salário do elenco, tá? Porque realmente não é um valor baixo e ele não tem rendido o que era de se esperar. O contrato dele vai até dezembro de 2024, que era a mesma coisa que o Cruzeiro tinha proposto para o zagueiro paraguaio de 30 anos, e até aqui já foram 7 jogos, todas elas como titular. Não acho que por conta de um erro desse o Boca Juniors vai querer negociar o jogador, mas se continuar tendo alguns erros, ou por exemplo, se ele ficar no banco de reservas, quem sabe ali para o meio da temporada, que também é a meia temporada do futebol argentino, né? Agora os calendários estão iguais, o Cruzeiro não poderia tentar essa sua contratação, que é uma pena, né? Eu mesmo não sei se aceitaria, porque ele recusou, o Cruzeiro fez o Cruzeiro de besta, né? Como se fosse um time comum, um time pequeno, porque o Cruzeiro já tinha tudo acertado com ele na sexta-feira, quando ele estava no Paraguai, e no caso no sábado ele já estava em Buenos Aires para assinar com o Boca Juniors, né? Sendo que o Cruzeiro esperava ele em Belo Horizonte na segunda-feira para assinar com a Raposa. Então, na minha opinião, foi uma falta de profissionalismo e de palavra também dos representantes do Bruno Valdez e do próprio zagueiro, que depois que rescindiu seu contrato com a América do México, buscava um time para jogar aqui na América do Sul. Lembrando que ele jogou mais de 6 temporadas consecutivas pelo América, todas elas sendo titular absoluto. Então, na minha opinião, seria um zagueiro realmente para mudar o nível da zaga do Cruzeiro, e não foi esse erro aí, por exemplo, que eu vi muita gente criticando, né, também, que foi uma falha bem feia mesmo do zagueiro, que, nossa, se chegasse seria uma péssima contratação. Não, tenho certeza que Neres, que o Lucas Oliveira, nossa, que o Reinaldo está muito longe ainda do Bruno Valdez, que uma pena ele não ter sido contratado, e espero que o Ronaldo consiga, né, trazer um jogador pelo menos à altura do zagueiro paraguaio. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da BetPlay, que é no caso o nosso grupo exclusivo de dicas de apostas, tá? Todos os dias o Gabriel manda lá para vocês as melhores cotações dos jogos, o que você tem que fazer.
desse grupo 100% grátis, tá? Já passamos aí dos 110 membros lá nesse grupo e ontem, inclusive, teve uma análise de quase 9 resultados positivos e nenhum negativo, tá? Com jogos da Champions e para essa quinta-feira também tendo vários jogos da Europa League no final de semana de estaduais. Então entra aqui no grupo até para você me dar uma moral e ficar por dentro, né? Já que você, por exemplo, às vezes não vai ter tempo de fazer análise, o Gabriel já manda lá para vocês, já trabalha nessa área há mais de 6 anos, né? Então realmente tem muita credibilidade. Vai estar o link embaixo do grupo aqui na descrição para você entrar, beleza? Bom, quero falar também com vocês sobre a Copa do Brasil, que o Cruzeiro, mesmo sem entrar em campo, foi muito favorecido nessa última rodada do torneio. Onde, para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro entra na próxima fase, na terceira fase, por ter sido campeão da Série B. Antes, o campeão já entrava, né, nessa fase, mas não recebia a premiação, que o Cruzeiro, se eu não me engano, pegou 2 milhões e 100 mil reais no total de premiação do título da Série B, como se fosse uma antecipação até avançar a terceira fase da Copa do Brasil. No interior de São Paulo, o Ceará, que era o 14º colocado no ranking, empatou em 1-1 com o Ituano e perdeu nos pênaltis por 4-2. Então o Cruzeiro, que estava em 18º, foi para 17º. E, no caso, a equipe do Atlético Goianiense acabou perdendo nos pênaltis também por 4-2 em Goiânia, depois do empate em 1-1. No caso, no tempo normal, perdeu por Volta Redonda e o Cruzeiro ganhou mais uma posição. Ainda teve algumas outras eliminações, por exemplo, do Goiás para o Águia de Marabá. Eu não sei se afeta o Cruzeiro, porque o Cruzeiro antes era o 18º e agora está em 14º. Então acho que não foi só esse resultado aí do São Paulo e do Ceará e do Atlético Goianiense, não. Acho que teve algumas outras interferências, inclusive, por exemplo, o Cuiabá, que foi eliminado na primeira fase, que fez o Cruzeiro avançar bastante e agora espera o próximo adversário, que vai estar no pote 2. Para você ter uma ideia, o Vasco e o Grêmio podem entrar também nesse ranking, no grupo A, mas não depende, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro já está assim garantido nesse ranking. No caso, a competição da Copa do Brasil nesse sorteio funciona da seguinte forma: do primeiro ranqueado, que é o Flamengo, até o 16º, que hoje é, no caso, a equipe do Grêmio, né, seria, se caso passa de fase, e enfrentaria o 17º ao 32º, né, que no caso seria assim o sorteio. Então, o Cruzeiro pegaria o 17º melhor ranqueado ao 32º. Então, poderia ser um adversário muito mais tranquilo. Caso essas equipes tivessem todas passadas, Cuiabá, Atlético, Ceará, Goiás, o Cruzeiro poderia, por exemplo, enfrentar o Flamengo na terceira fase, sabe? Dependendo do sorteio. Então, poderia ser muito mais complicado a vida da Raposa, que, igual falei, nesse momento somos o 14º no ranking geral. Todos os times até aqui, que o Cruzeiro faz parte no pote e não pode mais enfrentá-los, que sem dúvida já facilita muito a nossa vida. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional, que são os que estão na Libertadores. Além do São Paulo, do Santos, do América Mineiro, Bahia e Botafogo, e podem ainda entrar o Grêmio e o Vasco, caso avançam para a próxima fase. Então o Cruzeiro poderia enfrentar um adversário teoricamente um pouco mais tranquilo, que vai fazer muita diferença, né? Vamos supor, o Cruzeiro não está vivendo uma fase muito boa, vai lá e enfrenta o Botafogo, o Fluminense, o Palmeiras. Nossa, seria muito mais complicado. Tudo bem que qualquer adversário que vier vai estar vivendo uma boa fase, por exemplo, Volta Redonda. Daria um jogo muito complicado. O Maringá, por exemplo, não seria um duelo fácil, mas muito mais tranquilo do que seria um adversário de Libertadores, né? Se o Cruzeiro passar dessa terceira fase, que deve começar a partir do final do próximo mês, de abril, o Cruzeiro ganharia 2 milhões e 100 mil reais. Se passar das oitavas de final, 3 milhões e 300. Nas quartas, no caso, mais 4 milhões e 300, para você ter uma ideia. Se o Cruzeiro chegar nas quartas de finais, por exemplo, já embolsaria mais de 10 milhões de reais só com a Copa do Brasil, para você ter uma ideia o tanto que rende dinheiro, né? Então, acho que seria bem interessante o Cruzeiro focar nessa competição. E quero saber se você concorda comigo, discorda, quem seria um adversário bacana para o Cruzeiro enfrentar, se é que dá para escolher, né? Até porque a fase do Cruzeiro não tem ajudado em absolutamente nada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudando-nos a chegar a essa marca de 38 mil inscritos aqui no YouTube, então conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também aqui outras sugestões aparecendo na tela final para vocês, de notícias envolvendo o mercado da bola. Que história é essa de que um novo Arrascaeta pode chegar aqui no clube? Vai lá conferir, e o link embaixo na descrição do nosso grupo VIP aí, para você entrar e fazer parte. Valeu, galera!